Bom, você ficar quase 30 anos em uma empresa é um tempo bastante relevante e você está à frente de grandes negócios, como eu fiquei, né, à frente do atacado, na diretoria comercial e ultimamente na presidência. O desafio é muito maior, porque trabalhar 30 anos não é tão difícil. Agora, trabalhar 30 anos à frente dos negócios realmente é um desafio bastante grande. Mas uma das coisas que eu aprendi bem cedo é que na vida e nos negócios não tem caminho curto, não existe atalho, não tem caminho fácil e não tem milagre. Então, muitas vezes nós assumimos algumas responsabilidades, tá? E nós acreditamos que aquilo vai se resolver por si só, sem um grande esforço, sem uma grande dedicação, sem um bom planejamento e sendo feito de longo prazo, tá? Uma coisa que eu me deparei ao longo da minha carreira foi que todos os projetos que nós conseguimos melhorar, ele foi feito por um prazo mais estendido, né? A segunda coisa que eu aprendi logo cedo é que quem paga as nossas contas são os nossos clientes, tá? E tem gente que diz que o cliente é chato, né? Então, é uma coisa que eu aprendi bem cedo e eu aprendi a lidar com isso, tá? Eu gostei sempre de ouvir os clientes, o que eles pensavam dos nossos negócios. Eu sempre fui para a rua, em lugares que as pessoas não me conheciam, e fui conversar com os clientes como uma pessoa anônima, para saber o que eles entendiam sobre a nossa marca, tá? Sobre o que a gente fazia de bom e o que a gente fazia de ruim. E eu aprendi também que um planejamento razoável, bem executado, ele é fundamental para o sucesso dos negócios. Então, tem muita gente que se preocupa muito em fazer um planejamento super elaborado, e eu não me preocupei muito com o planejamento, mas eu me preocupava muito com a execução dele, com a disciplina da execução. E ter as metas bem definidas e principalmente negociado com as nossas equipes, eu sempre procurei fazer, sempre que eu definia um determinado objetivo, eu sempre negociava isso com a equipe. E uma coisa que eu sempre procurei fazer era comunicar isso. Qual era o objetivo, aonde nós deveríamos chegar e por que a gente estava indo para aquele ponto, né? Porque muitas vezes você exige determinada coisa, determinados objetivos das pessoas, e as pessoas não sabem exatamente por que você está indo lá. Então, o entendimento disso, na minha concepção, ele é fundamental. Perfeito. E uma outra coisa que para mim foi bem relevante, que eu fui aprendendo durante essa carreira, foi lidar com os conflitos de maneira imparcial, tá? Então, quando a gente tem uma determinada responsabilidade, às vezes a gente tem o poder e abusa do poder na hora da decisão. Então, lidar com os conflitos que aparecia de forma imparcial, ele acabou me ajudando ao longo do meu tempo. Ter controle e ter paciência diante de situações críticas também foi fundamental. Porque o que as pessoas querem, na verdade, em momentos difíceis, é que quem está na frente, pelo menos, mostre controle. Você não pode mostrar desequilíbrio. Então, com o tempo, eu fui colocando isso aí. Uma outra coisa que eu sempre procurei me controlar foi o meu ego, né? A gente é egoísta acho que por natureza, mas eu evitei a exposição sempre que eu pude, tá? Porque sempre que eu acho que o líder ele acaba se expondo, acaba gerando alguns conflitos, principalmente em empresas familiares, tá? A gente não sabe o que os outros pensam, então ao longo do tempo eu fui cuidando muito disso. Então, se tinha que receber um prêmio, eu mandava uma outra pessoa, mandava uma pessoa da família, um sócio, e eu evitava isso, evitava exposição nas mídias sociais para não ter
questionamento sobre determinadas coisas. E eu entendi bem cedo também que eu era pago para resolver problemas e para entregar resultado. E acabou. Tá? Então, muitas vezes a gente acha que está num cargo de poder e a gente acha que é para outras coisas. Fui sempre muito consciente com relação a isso, que a remuneração que eu recebia era justamente para isso, para resolver os problemas que a companhia tinha e entregar resultado e acabou. E acho que uma outra coisa que me ajudou muito foi entender aonde que a empresa se encontrava nesse momento, aonde que ela pretendia ir em um determinado prazo, se os recursos que a gente tinha disponível é o suficiente para fazer aquilo ali, e se os sócios estavam dispostos a correr aquele risco. Porque às vezes nós olhamos para o crescimento de uma empresa e a gente acaba não olhando para os outros riscos. Então, eu sempre acabei olhando muito para isso. Uma outra coisa que eu fiz ao longo desses anos foi negociar com os sócios o que eles esperavam de mim, o que eles esperavam da empresa deles. Tá? Então, depois de acordado com eles o que eles gostariam que a empresa deles realizasse, que ela crescesse, uma série de outras coisas, eu partia para a execução, porque eu também entendi logo cedo que quem manda numa empresa é o dono do dinheiro. Né? E às vezes a gente comete alguns equívocos e acha que quem manda é o presidente, quem manda é o diretor. Não, quem manda na empresa é o acionista, quem manda é o poder do dinheiro. Então, eu sempre, ao longo da minha carreira à frente do Grupo Gazin, eu sempre negociei com os irmãos Gazin o que eles queriam da empresa deles. E depois eu era um mero executor. Então, eu acho que isso aí fez eu conseguir melhorar não só como profissional, mas também melhorar como ser humano e fazer com que as coisas corressem de uma forma, não sei se é dizer de uma forma normal, mas de uma maneira mais leve, né? De uma maneira mais sustentável, de uma maneira mais tranquila. Então, foi isso.